Olá pessoal, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos na nossa leitura bíblica, hoje lendo o capítulo 21 do livro de Gênesis, ok? Nós estamos num propósito, lendo a palavra de Deus todos os dias, e hoje nós vamos ler o capítulo 21. Vamos fazer uma oração, nos apresentar ao Senhor, para que Deus possa estar falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, Nathalie. Seja bem-vinda, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, crendo no Teu poder, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Nos colocamos diante da Tua presença e pedimos ao Senhor, nos dá revelação, entendimento, nos capacita, Senhor, nos dá direção, traz unção sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, entender, compreender, Senhor Deus, aplicar, viver a Tua palavra, Senhor. Fala conosco através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 21 do livro, capítulo 21 do livro de Gênesis, aleluia, do versículo 1 até o versículo 8, fala sobre o nascimento de Isaac. Do versículo 9 até o versículo 16, fala de Agar e de seu filho. E do versículo 17, ok, até o versículo 21, fala da aliança. E do versículo 22 até o versículo 34, fala de Abraão, tá? Então vamos lá. O Senhor visitou a Sara, como havia dito, e fez o Senhor com Sara, como tinha prometido. Então olha só, apesar de todos os obstáculos de Satanás, apesar do fato de Abraão ter saído do caminho da fé, apesar das falhas e das mentiras, por exemplo, da mentira que Abraão contou, falando que Sara era sua irmã, em vez de dizer que ela era sua esposa, mesmo diante de tudo isso, Deus foi fiel. Deus honrou a sua palavra, Deus honrou o que prometeu. Aleluia! E então nasce Isaac, tá certo? Que é um progenitor e um tipo de Messias. Aleluia! Versículo 2 diz assim, e Sara concebeu e deu à luz a um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado, ou seja, desde que Deus se apresentou a Abraão até o nascimento de Isaac, foi justamente um ano. Se a gente voltar ao capítulo anterior, vamos constatar que todo este acontecimento incrível, aleluia, aconteceu nesse período de um ano. Aleluia, glória a Deus. Sara, ela tinha 90 anos de idade e Abraão 100 anos de idade quando isso aconteceu. Versículo 3 diz, Abraão chamou ao filho que lhe nasceu, que deu à luz Sara, pelo nome de Isaque, não é? O nome Isaque significa riso. Abraão riu, não é? Maravilhado, e Sara riu duvidando. Mas este nome chama-se riso. Aleluia, glória a Deus. Fala da bênção, fala do aumento, da prosperidade, fala da cura, fala da vida, fala do bem-estar. Esses são momentos que nós rimos, que nós nos alegramos. Aleluia. Eu vou pedir licença a vocês. A minha cachorrinha está aqui no quintal, ela está fazendo barulho e está tirando aqui a minha concentração. Só um minutinho. Vem cá, passa para dentro.
Prontinho. Ela estava aí latindo e estava aqui me tirando a paciência, que uma miniatura pinte, ela late com tudo que passa na rua. Então, olha só. E Abraão chamou ao seu filho que lhe nasceu, que lhe deu à luz Sara, pelo nome de Isaque. O nome significa riso, não é? E isso fala de bênção, né? Isaque, ele fala de bênção. Isaque, ele fala de prosperidade, ele fala de cura, ele fala de vida, de bem-estar. São momentos na nossa vida que nós rimos, que nós nos alegramos. Aleluia! O sorriso estava batendo na porta de Abraão. E assim, Isaque, ele é um tipo de Jesus, porque é como se o sorriso, não é, a alegria batesse na porta da tua vida quando Jesus nasce no teu coração. Aleluia! Isaque é um tipo de Cristo, e não seria mal dizer que um dos nomes de Cristo é alegria, é riso. Glória a Deus. Versículo 4 diz: E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este tinha 8 dias de nascido. 8 dias de idade, como Deus lhe tinha ordenado. Então foi um sinal da aliança de Deus para com Abraão. Em última instância, enviaria um Redentor para o mundo, para purificar o mundo. Aleluia. Versículo 5, e era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. Este versículo é colocado no texto de maneira que todos possam saber que o nascimento de Isaque foi realmente sobrenatural, foi realmente milagre. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90, a medicina hoje não consegue fazê-los ter filhos, tá certo? Então, olha só, foi algo sobrenatural. Versículo 6 diz: Então disse Sara: Deus me tem feito rir, e qualquer que ouvir isso rirá comigo. A menção do nome de Sara, umas 5 vezes até agora neste capítulo, é feita de propósito e razão. O Espírito Santo está reforçando a afirmação de que Sara era, na verdade, a mãe legítima deste menino milagroso. Sara antes havia rido por incredulidade. Ela agora ri por fé. Uma risada que, a propósito, expressa um gozo, uma alegria que nunca acabaria. Tudo se refere a Cristo. Isaque se refere a Cristo. A alegria de Sara se refere a Cristo. Aleluia! Devido a Cristo, muitos se alegrarão e será uma alegria que nunca se acabará. Aleluia! Versículo 7 diz: E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei à luz a um filho na sua velhice. Aleluia! Este é um poema, mas poderia muito bem ter sido um cântico, e provavelmente foi um cântico de alegria da parte de Sara. Versículo 8 diz: E o menino cresceu e foi desmamado. O costume nesses dias era amamentar o costume nesses dias era amamentar os meninos até 2 ou 3 anos de idade, antes que o desmamassem. Entretanto, há indício de que Isaque teria uns 5 anos quando foi desmamado. E diz a palavra: E fez Abraão um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Nesse momento, o menino foi entregue a seu pai para treinamento. Então começou a sua educação. Aleluia! E olha só, algo aqui muito importante, tá certo? Não era a mulher que educava o filho, mas era o homem que educava o filho. A mulher educava as filhas,
Os homens educavam os filhos. E, infelizmente, hoje em dia, na nossa sociedade, nós estamos vendo as mulheres fazendo tudo. É as mulheres que educam seus filhos, é as mulheres que educam suas filhas. Os homens são ausentes, tá certo? Na forma de educar os seus filhos. E isso tem gerado prejuízo, principalmente para os homens, tá certo? Versículo 9, tá certo? Ao versículo 16 fala de Agar, a escrava, e de Ismael, seu filho. Versículo 9 diz assim: viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Olha só, o efeito do nascimento de Isaque, uma obra do Espírito, fez com que se manifestasse o caráter de Ismael, uma obra da carne. O resultado final das brincadeiras foi que Ismael realmente desejava matar Isaque. Tá? Olha só, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas 4:29. Deixa aberto aí, marcado em Gênesis. Vamos lá no livro de Gálatas, tá certo? 4:29. Olha só. Vejam como a Bíblia está interligada. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, tá certo? Capítulo 4, versículo 29. Vamos ver o que está escrito lá. Olha só. Diz assim: cadê 24, 25, 26, 29? Mas como, então, o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Vamos voltar mais para cima, tá certo? Vamos ler mais para cima. Paulo diz, segundo está escrito, versículo 27, alegra-te, estéril, que não dava luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conhecestes as dores de parto, porque mais numerosos são os teus filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o Espírito, assim também é agora. Mas diz a Escritura, expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas filhos da livre. Então, aí em Gálatas, capítulo 4, versículo 29, diz que Ismael perseguia Isaque. Perseguia Isaque na tentativa de feri-lo, na tentativa de matá-lo, talvez incitado até pela própria mãe. Versículo 10. E por isso disse a Abraão, ponha para fora esta serva e o seu filho. Então, olha só, Isaque e Ismael simbolizam a nova e a velha natureza do cristão. Agar e Sara tipificam duas alianças, a segundo as obras e a segundo a graça. Ok? A da escravidão e a da liberdade. O nascimento da nova natureza exige a expulsão da velha. Ninguém se torna novo ainda sendo velho. É preciso sair a velha natureza para que possa surgir a nova natureza. É impossível melhorar a velha natureza. Quão louca, portanto, aparece a doutrina da evolução moral. Então, na realidade, querido, ninguém evolui moralmente. Ou você deixa de ser uma velha criatura e passa a ser uma nova, ou você permanece quem você sempre foi. Continuando, o versículo 10 diz: porque o filho da serva não há de herdar com meu filho Isaque. Ficando Ismael teria assassinado Isaque, tendo permissão para ficar.
A carne vai assassinar o espírito. Isso tem um princípio espiritual muito forte. A carne assassina o espírito. Se você permanecer se você permitir que a sua carne, tá certo? Ela cresça, ela fique, então a sua carne vai assassinar o espírito. Agora o espírito tem por autoridade e por vocação colocar a carne para ir embora, OK? Então isso é o que a gente entende e tem como revelação desse momento. Ismael, ele é a velha natureza, e Isaac é a nova natureza. Sara, Agar é a velha aliança, Sara é a nova aliança. Agar é a escravidão e Sara é a liberdade. Então, no momento que Sara está mandando Ismael ir embora e pede a Abraão para ir embora, isso tipifica na nossa vida que a velha natureza precisa ir embora. Porque se a velha natureza ficar, ela vai assassinar, ela vai impedir que a nova natureza cresça. Então, a carne assassina o espírito, enquanto o espírito expulsa a carne. OK? Então, olha só, o caminho divino da santidade é despojar-se do velho homem, tal como Abraão despojou-se de Ismael. O caminho da santidade do homem e não o da santidade que provém da graça de Deus, seria como tentar melhorar o velho homem. Esse é o caminho do homem, sem a santidade de Deus. Quer dizer, melhorar Ismael, o esforço é uma tolice, sem sentido e inútil. Então, não é você que melhora, é você que é transformado. À medida que você dá espaço para que Deus entre na sua vida. Aleluia. Versículo 11 diz: esta palavra pareceu muito grave a Abraão por causa de seu filho. Então, olha só, é sempre uma luta jogar fora esse elemento de escravidão. É sempre uma luta se livrar da velha natureza. A velha natureza é como para nós um filho. A velha natureza, abandonar a velha natureza, abandonar os velhos gostos, as velhas atitudes, sabe? Abrir o coração para uma nova vida, para uma nova atitude, para um novo tempo, isso requer muito esforço. Então, quer dizer que a salvação pelas obras, do que isto é um tipo, OK? Então, é sempre uma luta jogar fora esse elemento da escravidão. Quer dizer que a salvação pelas obras do que isto é um tipo de ação, tá certo? É como você tentar melhorar a sua escravidão. Isso aí é uma obra da carne. Aleluia! Porque o legalismo é muito tenro ao coração. Ismael é fruto e para Abraão um fruto suave de sua própria capacidade e de planejamento, algo que Deus nunca poderia aceitar. Entende? Então, muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós agimos como que Deus tivesse que aceitar as nossas ações. Nós queremos que Deus aceite os nossos gostos. Nós queremos que Deus aceite nossas atitudes. Nós queremos que Deus aceite o nosso agir. Nós queremos que Deus aceite a vontade da nossa carne. Eu observo muito isso hoje nessas novas igrejas, por exemplo, que elas aceitaram, por exemplo, o homossexualismo. Então elas querem adaptar Deus a Deus aceitar isso daqui. Aceitar o produto das suas obras. Tanto é que eles criaram até uma Bíblia, eles mudaram algumas palavras da Bíblia para tentar adequar o Evangelho, adequar a palavra de Deus à sua verdade. Mas na realidade essa verdade é falsa e Deus não vai aceitar isso nunca. Então eles querem servir a Deus melhorando a sua velha natureza e não querem se livrar dela. Porque se livrar da velha natureza é se livrar do pecado. É viver como Deus deseja e não tentar adaptar Deus ou adaptar a palavra à sua natureza. Tinha que mandar Ismael embora. Se Ismael ficasse, ele mataria Isaac. Se a carne ficar, mata o espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus disse a Abraão: não te pareça grave acerca do moço,
nem acerca da tua serva. Em tudo o que te disser Sara, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. É um trabalho perdido tentar endireitar uma coisa torta. Nós, homens, não conseguimos. É trabalho perdido. Portanto, todos os esforços para melhorar a natureza são totalmente inúteis. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe uma transformação de mente se Deus não mudar a tua mente. Entende? Deus tem que mudar a tua mente para que haja verdadeiramente uma transformação de mente. Essa transformação de mente é chamada de metanoia, é a mudança de mente. Mas essa mudança de mente só acontece através do agir de Deus na nossa vida, através da palavra que entra e muda aqui, através do Espírito que muda aqui. Se você tentar mudar a tua vida baseada somente na tua mente, a tua mente é carne e vai ser tentar melhorar uma natureza que você nunca vai conseguir. Tentar desentortar algo que está torto o resto da vida. Você não consegue fazer isso. Somente Deus consegue. Aleluia. Portanto, todos os esforços para melhorar a natureza são totalmente inúteis. Por isso, Deus afirma que a carne o caracteriza a habilidade pessoal, a força e os esforços do crente. Tem que ir pela fé e não pela carne. A fé do crente tem que estar totalmente em Cristo e no que Cristo fez na cruz. Então, só então pode o Espírito Santo ter liberdade de ação para operar em vossa vida, trazendo sempre a vitória. Deve ser entendido que Isaque é o crente em Cristo, será chamada a sua descendência. Ok? Então, Isaque é em Cristo, será chamado toda a descendência de Cristo. Versículo 13. Mas também o filho dessa serva farei uma grande nação, porque é tua descendência. Dessa obra da carne, em última instância, veio a religião do Islã, que afirma que Ismael é a descendência prometida e não Isaque. Olha só, e hoje nós temos praticamente, continua a carne perseguindo o espírito, porque o Islã persegue até a morte, tá certo? Aqueles que são nascidos do espírito da parte de Cristo. Ok? Então continua aquilo que aconteceu lá em cima, tá? E, de uma certa forma, existe uma bênção de Deus também sobre o Islã, que também é descendência de Abraão. E a gente não pode negar isso, basta você observar como eles são fortes, como muitos são prósperos também, tá certo? Ricos, prósperos, tá certo? Porque tem a bênção de Deus sobre eles, ok? Amém, Marcelo, glória a Deus, aleluia. É revelação mesmo, tá? Versículo 11. Então, Abraão se levantou pela madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro, e lhes entregou o moço, e despediu, e ela partiu e andava errante pelo deserto. Sabe, queridos, este momento em si marca um avanço na experiência espiritual de Abraão. É uma total dependência de Deus, uma confiança de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, você já pensou se Deus falasse para você e dissesse, pegue seu filho e bote ele para fora de casa e mande ele embora? Hein? Você pegar o seu filho, nascido de você, do seu ventre. Precisa ser dependente de Deus para fazer isso. Precisa ser dependente de Deus para fazer isso. E foi o que Abraão fez, tá certo? Simplesmente ele vai lá e faz aquilo que Deus mandou. Então é um novo nível espiritual, tá certo? Deste momento em diante, na vida de Abraão, tudo é fortaleza e vitória. Ele nunca mais vai pisar na bola, porque ele chegou no ponto máximo de dependência de Deus, tá certo? Então pode ver, depois disso daqui, o que é que vai acontecer mais adiante? Deus vai pedir Isaque, e ele não vacila.
Porque se ele pegou Ismael e deu a Deus, porque de uma certa forma ele também está dando a Deus, ele está entregando Ismael na mão de Deus. Quando ele faz isso com Isaac, ele faz a mesma coisa. É mais duro porque ele vai ter que sacrificar seu filho. Tá certo? Porque mandou Ismael embora, ele mandou Ismael embora e ele não sabia o que ia acontecer. Ismael ia morrer longe dele se isso acontecesse. Mas ele tinha certeza que não aconteceria. Mas Isaac, ele teria que passar a navalha, não é, na garganta de Isaac. É mais duro. Mas isso caracteriza, queridos, o amadurecimento de Abraão, sabe? E isso deve ser sim também um amadurecimento para nós, de povo de Deus. Sabe? Nós precisamos aprender a ser mais dependentes de Deus. A gente, muitas vezes, acontece um problema, acontece uma situação, a gente enlouquece, se aperreia, a gente tem dor de barriga, dor de cabeça, a gente fica desesperado e Deus já tem a solução preparada para aquele problema. Aleluia! É dependência de Deus, precisamos ser dependentes de Deus. Versículo 15 diz: E faltando água do odre, lançou o moço debaixo de uma árvore. Aleluia! Não, peraí, eu andei demais aqui, tá certo? Vamos lá. Então Abraão, versículo 14, então Abraão de madrugada tomou pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e lhes entregou o moço e despediu. E ela partiu e andava errante pelo deserto. Ok? Ótimo. Versículo 15. Faltando água do odre, quem lançou? Agar, lançou o menino debaixo de uma árvore. Então Agar disse a Ismael que ele se assentasse ali debaixo do arbusto, na sombra, e ficasse ali um pouquinho. Tá certo? Para que ela se afaste um pouco, para não ver o filho morrer, porque já não tinha mais água, já não tinha mais comida, já não tinha mais nada. Versículo 16 diz: E foi e se assentou-se em frente, afastando-se a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: Não veja eu quando o moço morrer. E assentou-se em frente e elevou a sua voz e chorou. Ela estava sem água, sem comida, e os dois iriam morrer muito em breve. Vamos lá, versículo 17. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 21. Olha como a aliança de Deus é poderosa. E deixa eu falar uma coisa para você, pai. Você que é pai. A aliança de Deus, querido, é com você e com teus filhos também. Mesmo que teus filhos ainda não conheçam o caminho do Senhor, Deus tem aliança com os teus filhos por causa de você. Pelo menos até você estar até teus filhos estarem numa idade adulta. Veja, Ismael não está numa idade adulta, mas Deus mantém a aliança que tem com Abraão, mantém com Isaac. Olha o que diz no versículo 17: E ouviu Deus a voz do moço. Olha só, presta atenção. O versículo 16 fecha assim, ó. E se foi e assentou-se em frente, afastando-se a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: Não veja eu quando o moço morrer. E se assentou em frente e elevou a sua voz e chorou. Veja só, Agar não está invocando a Deus, ela está chorando. E Deus não ouve o choro de Agar. Deus não ouve a lamentação de Agar, nem Deus ouve qualquer tipo de oração que ela possa ter feito. Olha o que diz o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, a voz do moço. E o anjo de Deus bradou a Agar desde o céu e lhe disse: Olha, este anjo veio com força, desceu voando rapidamente. Olha só. E disse: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar aonde está. Então, querido, eu não sei em que lugar você está, aonde você está. Sabe, de vez em quando vem na minha visão o hospital que eu e minha esposa passamos quase 4 meses ali dentro. Ela lutando pela vida,
e eu lutando por ela para que ela não perdesse a fé e para que ela não esmorecesse. De vez em quando me vem a lembrança daquele hospital, vem na minha mente momentos que eu vivi ali. E naquele local nós orávamos e nós clamávamos a Deus. E daquele local ali, aonde parecia que a minha esposa morreria, Deus ouviu nossas orações. Então, neste momento aqui, aonde Ismael está, prestes a morrer, sem comida e sem água, debaixo de uma árvore, clamando ao Senhor, Deus ouve a oração de Ismael, o clamor de Ismael, mas ele ouve por causa da aliança de Abraão, da aliança que ele tem com o pai. Então, ele protege o filho. Então, pela aliança que Deus tem com Jesus, ele me protege. E pela aliança que Deus tem comigo, ele protege meus filhos. Entende isso? Aleluia! Glória a Deus! Não nos é dito que Ismael e sua mãe oraram a Deus em sua tribulação. Mas o resultado não nos é dito diretamente que eles oraram na tribulação. Que Ismael orou, que Sara orou. Não nos é dito diretamente, mas é dito indiretamente que ela chorou, mas que o menino orou. E Deus atendeu a oração e veio ao favor deles. Versículo 18. Levanta o moço, toma-o pela sua mão, porque eu farei dele uma grande nação. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, Ismael tinha, nessa idade aí, aleluia, neste momento aí, Ismael tinha entre 15 e 18 anos de idade. Sabe? Essa fase é muito significativa na realidade. Ok? Então, olha só. Deus está dizendo, ponha a sua mão sobre o ombro dele e tranquilize-o. E diga que Deus é fiel e vai cumprir a promessa na vida de Ismael. Aleluia. Glória a Deus. E Deus faz isso. E Deus cumpre. E os árabes, tá certo? Eles são justamente a descendência de Ismael. Os árabes que são prósperos, os árabes que têm uma bênção sobre a vida dele, tá certo? Que também são muçulmanos. Aleluia. Versículo 19. Abriu os olhos dela, de maneira que viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Veja só, o desespero cega. Ela estava tão desesperada que ela não estava vendo diante dela que existia ali um oásis, que é justamente um local onde você tem vegetação e você tem água. Então a palavra do Senhor diz que Deus abre os olhos. E Deus abre os nossos olhos quando nós estamos em desespero. Deus sempre mostra uma saída. Deus sempre abre os nossos olhos. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 20 diz, Deus era com o moço, o que significa que o Senhor, apesar da atitude de Ismael de tentar matar Isaque, pela aliança que Deus tinha com Abraão, Deus também abençoava Ismael. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe, e tomou-lhe uma mulher do Egito. Temos aqui o começo de um povo árabe, que é a mistura, ok? Ele era meio hebreu, meio egípcio, casa-se com uma outra egípcia, e aí ele fica mais egípcio do que hebreu, ok? E aí é o povo árabe, tá? Que vai dar origem até à religião muçulmana e ao Islã. Abraão, versículo 22 até o versículo 34, vamos falar de Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque e Ficol, príncipe do exército, falaram com Abraão dizendo, Deus está contigo em tudo que fazes. Então eles prestaram atenção, eles observaram que tudo que Abraão fazia prosperava. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus
que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, mas conforme a bondade que eu fiz contigo, farás tu comigo, e que a terra onde peregrinastes. Então Abimeleque quer um acordo com Abraão que se estenda até o seu neto. E respondeu Abraão: eu jurarei. Abimeleque reconheceu que Abraão tinha autoridade de Deus e ele queria experimentar o lado positivo dessa autoridade e não negativo. Ele quis ser abençoado. Até porque Deus falou para Abraão Deus falou para Abimeleque que Abraão era profeta. Aleluia. Ele sabia que ele estava falando com o homem de Deus, que tinha revelação, que tinha visão. Versículo 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os seus servos de Abimeleque lhe tinham tirado. A propriedade dos poços nessa parte do mundo era uma posse zelosamente guardada. Os poços, local de água, era como se fosse uma mina. E respondeu Abimeleque: não sei quem fez isto, tampouco tu me fizeste saber isso, nem eu ouvi até hoje. Demonstra que Abimeleque não se portava falsamente com Abraão. Ele não sabia realmente quem era que tinha entulhado os poços ou tomado os poços. E tomou Abraão ovelhas e vacas e os deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Esses animais, evidentemente, eram destinados a sacrifício. E pôs Abraão 7 cordeiras do rebanho à parte. Era um sinal de um pacto com o qual Abimeleque não estava familiarizado. Versículo 29. E disse Abimeleque a Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que pusestes à parte? Olha só, ele não sabia que tipo de sacrifício era esse, não é? As 7 cordeiras são recolhidas e colocadas à parte, e ao aceitá-las, Abimeleque se obrigava a reconhecer e a respeitar o título de posse do poço dado a Abraão. Aparentemente, é esta maneira de ratificar um juramento em desconhecido entre os filisteus. Versículo 30. E ele, Abraão, respondeu: essas 7 cordeiras tomarás de minha mão, para que sejam testemunho de que eu cavei esse poço. Tá? Então, ele não sabia disso. Então, aquelas ovelhas eram testemunho que ele tinha cavado o poço, como eu já falei. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. A palavra no hebraico para juramento é um verbo passivo, que significa literalmente fazer 7 vezes. Jurar, fazer 7 vezes. A mesma pessoa quer dizer fazer, confirmar e reconfirmar 7 vezes. Assim fizeram aliança em Berseba e se levantaram Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e se foram para a terra dos filisteus. Esta área era governada por Abimeleque. É chamada aqui terra dos filisteus pela primeira vez. Entretanto, o corpo principal dos filisteus, que estabeleceu suas cidades na planície costeira do sul de Canaã, só chegou mais tarde. Versículo 33. O plano é porque os filisteus eles vêm da Europa, tá certo? É filisteus, filistinos, palestinos, tá certo? Versículo 33 diz: e Abraão plantou um bosque em Berseba. Esse bosque são árvores, tá? Em consequência, ele toma posse da terra, de modo a plantar umas árvores. No hebraico, a palavra árvore, a palavra é árvore e não bosque, tá? Então ele planta uma árvore e invoca ali o nome do Senhor Deus Eterno. E esta árvore é chamada, ela é uma referência à árvore da vida, a Jesus Cristo, que é a árvore da vida, tá? Então, o patriarca refere-se agora a Deus como o El Olam, tá? Em Gênesis 14, 22, ele chamava o Senhor Deus como El Elohim. Deus se revelou a ele como Eu Elohim, o Deus Supremo. Em Gênesis 17, 1, ele se apresenta a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ok? E agora Abraão reclama para ele o atributo da eternidade, ou seja, o El Olam é o Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. Versículo 34, para a gente terminar o capítulo 21 do livro de Gênesis hoje, diz: e habitou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias.
O patriarca, na realidade, viveria ali até a sua morte. Concluímos o capítulo 22, ok, do livro de Gênesis. Concluímos o capítulo 22 do livro de Gênesis, tá? Nós estamos lendo a Bíblia, ok? Já é o 22º capítulo, aliás, 21º capítulo, perdão. Nós vamos para o 22º amanhã, todos os dias, das 23 horas, a partir das 23 horas, nós estamos lendo a Bíblia para aquelas pessoas que têm dificuldade de lerem sozinhas a palavra de Deus. Então eu leio a Bíblia e eu comento versículo a versículo, porque tem coisas que você não entende, então fica mais fácil eu explicar a você. Então espero que você tenha gostado. Divulga esse vídeo aí, compartilha com pessoas, tá certo? Fala para os seus amigos, tá certo? Pessoas que têm interesse em conhecer a palavra de Deus, ok? É a palavra de Deus pura, sem tirar nem acrescentar nada, tá bom? Que Deus abençoe você, uma boa noite e até amanhã. A graça e a paz do Senhor seja com você. Até amanhã não, porque sábado e domingo nós não lemos. Domingo nós vamos ler Apocalipse e segunda-feira nós começamos a partir das 14 horas o livro de Apocalipse, tá certo? Lendo Apocalipse, eu vou ler Apocalipse segunda, quarta e sexta a partir das 14 horas, tá bom? E no domingo também às 19 horas a gente não tem culto, lendo Apocalipse para que a gente possa terminar mais rápido o livro de Apocalipse. A gente termina Gênesis, já são 2 livros da Bíblia lidos, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus.